Fala galerinha oculta, eu sou o Fael, aqui do seu canal Elite Oculta. E hoje galera, eu estou trazendo aqui para o canal um novo quadro de relatos, onde todo domingo vai ter a presença de um youtuber diferente. Hoje eu trouxe o meu amigo do canal Relatos da Meia-Noite. Bem, eu não sei o nome dele. Mas enfim, muitos de vocês já conhecem o canal Relatos da Meia-Noite. E quem não conhece, o link do canal está aqui na descrição do vídeo. Vocês podem estarem indo lá e se inscrevendo, mas depois de assistirem o vídeo aqui, é claro. Não vou pedir para vocês deixarem o like, porque com certeza vocês já fizeram isso, né? Me sigam também nas redes sociais, como Instagram e Twitter, que está aqui também na descrição do vídeo. Agora, vamos ao relato. Boa noite, galera oculta. Eu sou o Guilherme do canal Relatos da Meia-Noite e estou aqui hoje para fazer uma participação no canal do Rafael. Para quem gosta de uma boa história de terror e não conhece o meu canal, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Agora, coloquem os fones de ouvido, preparem a pipoca, pois o relato de hoje será narrado por mim. Boa noite. Esse relato se passou com meu pai e meu avô, em meados dos anos 70. Na época, a minha família morava em um pequeno sítio no interior de São Paulo, lugar esse que moramos até os dias atuais. Quando meu pai era jovem, quando ele tinha mais ou menos 15 anos, ele morava no sítio que ainda moramos, só que em uma casinha simples de barro. O sítio tem o seu relevo bem acidentado, cheio de sobe e desce. A casa ficava onde hoje é a casa de alvenaria do meu avô. Naquela época, se construíam as casas nas partes mais baixas da propriedade. Por causa do desnível, facilitava o caminho da água, que era e ainda é água de mina. Naquela tarde, tudo correu normalmente. Eles trabalhavam na lavoura e depois de um dia cansativo, tomaram banho de rio. E minha avó foi arrumar a janta. Nessa época, ainda não tinha energia elétrica e muito menos TV. Costumavam dormir cedo e naquele dia não foi diferente. Já estavam dormindo há algum tempo, quando todos ouviram um grito horrível vindo de uma baixada que fica na divisa na parte de trás do sítio. Um grito que gelou até a alma deles. Meu pai e meu tio ficaram bem quietos debaixo da coberta. Naquele tempo, meu pai tinha 15 anos e o meu tio 13. Eles ficaram ali embaixo da coberta, mas não ouviram o grito novamente. Meu pai disse que não havia nenhum animal que pudesse proferir um grito estrondoso daquele. E que se houvesse, certamente alguém já teria ouvido, pois a vida toda moramos no mato. E quem está acostumado a esse ambiente sabe muito bem cada ruído que vem da mata. No outro dia, bem cedo, todos no sítio da minha família receberam uma notícia trágica. No sítio vizinho, que ficava a uns 600 metros do nosso, morava uma família. Era um casal com 2 filhos, sendo um garoto de 13 anos e uma menina de 5. O pai não estava em casa naquela noite, e quando ele chegou pela manhã, ele se deparou com a cena mais horrível que já presenciou em toda a sua vida. Toda a sua família foi assassinada de madrugada. A mãe,
e os 2 filhos. Na casa havia sinais nítidos de arrombamento, mas não parecia ser por uma pessoa, pois os corpos estavam dilacerados, com nítidos sinais de mordidas. O lugar estava uma verdadeira cena de filme de terror. O marido se chamava Sebastião. Ele estava inconsolado. Era como se por algum motivo ele se sentisse culpado e com remorso. Talvez tenha sido pelo fato dele se ausentar e não estar presente naquela noite para proteger a sua família. Sem muitas investigações da polícia, o caso foi concluído como um ataque de onça. Minha família achou estranho, pois eles nunca haviam presenciado onças naquela região. O Sebastião disse ao meu avô que foi ataque de onça, pois ele mesmo já tinha presenciado a tal onça rondando o seu sítio durante a noite. Meu avô achou essa história muito mal contada, pois que onça é essa que arromba propriedades? Mas acabou deixando isso para lá, pois talvez o Sebastião estivesse criando essa paranoia para justificar e amenizar a dor da perca de sua família. Mas a história não termina por aqui. Uma semana depois da tragédia, o Sebastião chamou meu avô para ir com ele de madrugada na mata caçar a tal onça. Meu avô não estava nem um pouco afim de sair com aquele homem na mata à noite. Mas em respeito à dor dele de ter perdido a família, meu avô acabou aceitando. O Sebastião combinou de passar na casa do meu avô na quinta-feira, por volta das 10 horas da noite. O Sebastião disse que já tinha descoberto a toca da onça e também disse a meu avô que não era preciso levar arma, pois ele já estaria armado. Mas meu avô já estava achando tudo isso muito estranho, mas ele assim fez, como o Sebastião falou. Meu pai escutou a história e queria ir junto com meu avô e o Sebastião nessa caçada. Mas meu avô disse que era para ele ficar em casa, pois era perigoso andar nas matas durante a noite. Por volta das 22 horas, o Sebastião apareceu no sítio da minha família e do meu avô, e o meu avô já o aguardava sentado na sua cadeira de balanço que ficava na varanda da casa. Então, os dois partiram para a mata, atrás da suposta onça. Eles andaram por horas e o meu avô já estava desconfiado, pois eles nunca chegavam nessa toca da onça. Do nada, o Sebastião disse ao meu avô: "Chegamos, seu José." "Chegamos aonde que eu não vejo nada?" perguntou o meu avô. Então, o Sebastião apontou a arma para o meu avô, olhou nos olhos dele e disse: "Então, seu José, fui eu que dei um fim na minha família, pois descobri que a minha esposa estava tendo um caso com o senhor, e é aqui que o senhor irá morrer." O Sebastião segurava a lanterna em uma das mãos e a arma na outra. Meu avô, com muita coragem, foi para cima do Sebastião, o impedindo de atirar. Os dois começaram a se atracar. Meu avô conseguiu tirar a arma da mão dele e lhe acertar um tiro na barriga. Enquanto o Sebastião agonizava baleado no chão, o meu avô dizia a ele que foi tudo um mal-entendido, pois ele nunca traiu a minha avó com outra mulher. O Sebastião começou a rir e dizer que o meu avô estava mentindo. Foi então que o meu avô presenciou a cena mais assustadora que ele já viu em toda a sua vida. O Sebastião
estava se transformando em uma criatura animalesca. Pelos cresciam em seu corpo. Sua fisionomia humana mudava para uma criatura humanoide, semelhante a um lobo. Meu avô já não tinha mais dúvidas. Aquilo era um lobisomem. Ele tentou correr, mas a criatura o alcançou. Meu avô tentou atirar, mas a arma só havia uma bala, que foi usada quando meu avô atirou no Sebastião. Os dois caíram no chão e começaram a se atracar. Meu avô estava levando a pior, pois a criatura era muito mais forte e resistente. Meu avô já estava conformado que iria morrer ali, naquela noite. E foi aí que ele escutou um tiro, e mais um outro tiro. Era o meu pai que seguiu o meu avô na mata sem ele perceber. Meu pai estava com a arma do meu avô. Assim que ele viu que meu avô saiu sem levar seu revólver, meu pai ficou muito preocupado e decidiu segui-lo com a sua arma, sem que ele percebesse, pois ele tinha um mau pressentimento de que alguma coisa iria acontecer. A criatura largou meu avô e adentrou na escuridão da mata. Meu pai e meu avô correram para o sítio e trancaram toda a casa naquela noite. Meu avô disse para meu pai não comentar nada do ocorrido com ninguém, pois no outro dia cedo ele iria dar um jeito de resolver isso. Meia hora depois que eles chegaram, todos os que dormiam na casa foram acordados com um forte vento e berreiro de cabra e cheiro de bode. Aquela ventania era tão forte que quebrava os galhos das árvores do sítio. Minha avó, minha tia e meus tios acordaram todos muito assustados. Minha avó, já sabendo que aquilo era algo de outro mundo, começou a orar. Então, o vento e o barulho de cabra deu 3 voltas na casa e desceu morro abaixo. No resto da noite não aconteceu mais nada, mas mesmo assim, não preciso nem dizer que ninguém dormiu. No outro dia cedo, meu avô, muito irritado, pegou sua arma e foi até o sítio do Sebastião. Ele estava disposto a dar um fim nele, mas o covarde já havia ido embora dali, pois o lugar estava uma bagunça que só. Depois desse dia, o Sebastião nunca mais foi visto naquela região. Ele cometeu esse ato covarde contra sua própria família, porque deu ouvido a boatos sem fundamentos. Pois o meu avô era um homem de respeito e nunca faria uma coisa dessa. Então, em uma crise de ciúmes, o Sebastião cometeu esse crime contra a sua própria família e, não satisfeito, queria dar cabo da vida do meu avô. Meu avô acreditava que o Sebastião havia vendido a sua alma ao diabo para se transformar em um lobisomem, pois só assim explicaria toda aquela coisa que aconteceu naquela noite. Boa noite.